Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado conhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. O Senhor esteja convosco. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrom. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse:
quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que aguardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?
Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que sabais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmo, para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado.
Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os retirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta tarde toda especial, onde nós, unidos em oração com toda a igreja, entramos neste mistério da morte de nosso Senhor. O relato que nós acabamos de escutar é o relato da paixão do Senhor.
o centro do Evangelho. Os nossos primeiros irmãos, os primeiros cristãos, eles só tinham como fonte da sua fé este relato bíblico da paixão, da morte e mais lá para frente da ressurreição do Senhor. Eles tinham esta fonte de vida. Para eles era suficiente lerem apenas, meditarem apenas o relato da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E este aqui era o fundamento da fé destes nossos primeiros irmãos. Para nós também deve ressoar esse convite de nós sempre voltarmos a esta primeira fonte, a não esquecermos também que a nossa fé começa na Páscoa de Jesus, começa lá onde ele morreu por nós, o lugar por excelência da sua realeza. Foi na cruz que Jesus morreu e é da cruz que Jesus reina. Ele é rei porque reina da cruz. Ele também orienta a nossa igreja da cruz. Interessante. Queridos irmãos e irmãs, o que acontece neste evangelho? Logo no início da narração, o autor diz para nós: Jesus era consciente de tudo o que iria lhe acontecer. Jesus sabia muito bem o que ele passaria ali naquele momento. Mas ele é soberano. É ele que vai ditando as normas da sua própria execução. Os homens pensam, as autoridades pensam, Satanás pensa que Jesus está sendo conduzido, mas se nós lermos com atenção, a gente vai perceber que é nosso Senhor que vai conduzindo a sua própria morte. Ele que vai dizendo como é que as coisas devem acontecer. Jesus é este rei que não tem medo de assumir as consequências do seu amor. Ele não tem medo de ir até o fim. Ele sabe que é desta maneira que o Pai tinha preparado o seu caminho e que ele soberanamente teria que ir até o fim. E lá, do alto da cruz, é que saem as mais belas riquezas da nossa igreja. Olhando para Jesus na cruz, a gente pode perceber hoje como nosso Senhor olhou para a sua mãe e também olhou para o seu discípulo amado e disse para o discípulo amado: eis aí tua mãe. E também para a sua mãe disse: eis aí teu filho. Então, Jesus da cruz nos dá uma mãe para que nós possamos caminhar não órfãos, mas sendo assegurados pelo mesmo amor que ele foi tratado durante toda a sua vida. O mesmo amor que ele foi tratado durante toda a sua vida, ele repassa para nós na cruz. Ele dá para nós a sua mãe, para que nós possamos caminhar não sozinhos, mas pela intercessão da sua mãe Santíssima Maria. Depois que os soldados também lançam a lança sobre o peito de Jesus e que ela traspassa o seu coração, também lá da cruz, do seu lado aberto, sai sangue e água, outra riqueza da nossa igreja. Sangue, sinal da vida, sinal da entrega, é o sinal de toda a sua vitalidade, de tudo aquilo que ele foi na terra, de tudo aquilo que ele conquistou com sangue, com suor. E este sangue que para nós é a Eucaristia, que também nos sustenta, que nos dá vida, é aqui no alto da cruz que nasce para nós os sacramentos da salvação. Também a água, o sinal do nosso batismo, de que nós estamos
quando batizados, mergulhados nesse seu amor, entramos dentro da sua vida, somos convidados a viver uma nova vida, a vida daqueles que foram com Jesus também imergidos no amor do seu Pai. Na quarta-feira, agora passada, Papa Francisco, na sua catequese, falava para as famílias. Você sabe muito bem que, mais do que nunca, as nossas famílias agora devem exercerem a sua vocação batismal. Devem ser igrejas domésticas. Nestes dias, a igreja, templo, físico, ela perdeu o seu espaço e agora as famílias, cada casa é um templo do Senhor, é um templo vivo, onde as famílias são convidadas a viverem a sua fé, até receber os sacramentos na sua casa. A família agora é este sacramento de Deus na terra, é sinal de Deus na sociedade. O Papa Francisco dizia que nós temos nas nossas famílias uma grande ferramenta, duas grandes ferramentas, que é este Evangelho da Paixão, é o Evangelho nas famílias e também a cruz de nosso Senhor. Agora nós entendemos porque o Papa falava que nós temos estes os dois elementos fundamentais para que as nossas famílias cultivem a sua fé na sua casa, no seu lar, contemplando a cruz de nosso Senhor, aprendendo com Jesus como nós devemos viver em família, olhando para a cruz de Jesus. Eu convido a cada família, agora que está me acompanhando nesta celebração, cada pessoa que colocou lá a cruz no centro da mesa, ou que tem uma cruz pendurada também no centro lá da sua casa, que olhe para essa cruz. E o Papa Francisco dizia para que as famílias aprendessem da cruz de Jesus a maneira de viver nos seus lares. O Papa dizia que Jesus está lá na cruz, manso, humilde, está lá de braços abertos. Na cruz, Jesus não julga ninguém. Na cruz, Jesus não te condena. Na cruz, Jesus, ele é misericordioso. Na cruz, Jesus, ele te ama com amor infinito, capaz de dar a vida dele para te salvar, para te libertar, para te renovar, para te levantar, para fazer com que a tua família, a tua vida, seja uma casa, um local sagrado onde predomine a paciência, o perdão e o amor. Interessante. Como gesto dessa nossa contemplação da cruz do Senhor, nós fazemos o gesto simples de pedir perdão entre os membros da família. Pedir perdão, sim. Às vezes, não sabemos como magoamos os nossos semelhantes. Às vezes, somos até, quem sabe, na nossa casa, um grande fardo para o filho para o pai para o filho, enfim, com maus exemplos, com más atitudes. Não nos tornamos dons, mas às vezes nos tornamos pesados na relação com os nossos parentes mais próximos. Às vezes um filho que é arrogante com a mãe, que não responde direito, que não sabe mais falar com a mãe, que não obedece, que a mãe também, ela não mais procura o filho porque sabe que ele nunca vai fazer mais nada para ela, enfim. Um marido que não fala bem com a esposa, que todo o tempo briga, qualquer coisinha é motivo para brigar, já não se comportam como se comportavam antes, quando se conheceram, mas agora tudo é motivo de briga, de discórdia, de divisão, não conseguem mais viverem na casa, juntos e unidos. É momento, sim, de a gente aprender com Jesus, com nosso Senhor, que ditou todas as coisas da cruz e que ainda é nosso Rei, que deve predominar nas nossas famílias, nas nossas vidas. A morte de Jesus na cruz só valerá se nós também
fazermos a experiência do seu amor. Não vai adiantar a gente contemplar a cruz de Jesus. Não vai adiantar a gente passar este tempo da Semana Santa se não fizermos propósitos, se não renunciarmos tantas coisas que não nos fazem bem diante deste caminho de Jesus que nos leva até a ressurreição. Então, nestes dias de penitência, nesses dias de oração, o Evangelho, a leitura do Evangelho, da Paixão. Renove novamente esta leitura nas suas casas, nas suas Bíblias, até rezando em família, novamente, esta leitura do Evangelho, vendo o que aprendam, que vão aprender com Jesus neste relato da Paixão. Olhando e meditando. A gente tem um sinal, é a cruz. Nós não podemos perder de vista esse sinal. Nós não podemos ir como os outros que acham que este sinal é uma derrota. Não, Cristo na cruz é uma vitória. Ele venceu os inimigos mais potentes de Deus, o pecado e a morte. Com Cristo nós vencemos também o pecado e a morte. Que nós possamos, nesta tarde, fazermos esse propósito de viver bem uns com os outros, de pedir perdão para os nossos irmãos e viver uma vida nova, fazer uma verdadeira Páscoa, uma passagem do homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governasse por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos, oremos pelo nosso bispo Dom Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade,
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único, Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos
por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocados pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, esse momento terceiro da nossa liturgia, melhor dizendo, segundo da nossa liturgia, adoração da cruz. Nós vamos fazer esse momento e depois também cada um na sua casa, na sua família, que tem um crucifixo ou que tem uma cruz apenas, também depois deste momento que o padre e o diácono vão beijar a cruz, também as famílias, os membros, integrantes da família também são convidados a beijar a cruz lá na sua casa, né, na sua própria família, beijar a cruz de nosso Senhor, também a gente beijar o próprio Senhor, este Senhor que é Rei, que reina sobre toda a terra, da sua cruz, para provar para nós que nos ama, que está próximo de nós, que está conosco em nossas famílias. Cada cruz, cada crucifixo que está lá na sua casa, é o próprio Cristo, que nesse momento também está lá no seu seio familiar, lhes acompanhando, lhes dando vida, lhes confortando, lhes dando esperança. Vamos assim acompanhar solenemente este momento. .
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Neste momento, convidamos as famílias que nos acompanham pela Carimbó FM e pela nossa página no Facebook a realizarem este sinal do beijo, em sinal de adoração, de reconhecimento ao nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos. Selva outro leino produz e traga em
teu seio a nossa carne tomou. Fiel madeiro da Santa Cruz. Queridos irmãos e irmãs, diante do Senhor, na Eucaristia, nesse último momento desta ação litúrgica da celebração da Paixão do Senhor, com Jesus no altar, vamos elevar a Deus as nossas orações, unindo ao Senhor todo o nosso pedido. Jesus que leva ao Pai todas as nossas preces. Ele que na terra levou súplicas, aclamações, louvores a Deus também, leva as nossas orações até o seu Pai. Juntos, como irmãos e irmãs, vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Reino, poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Ó Deus,
que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo. Conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Os nossos avisos, queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs, nossas queridas famílias, que acompanharam esta celebração da Paixão do Senhor, transmitida pela página da nossa paróquia pelo Facebook, e a todos que também se ligaram através da Rádio Carimbó FM. Amanhã fica o nosso convite para celebrarmos o Sábado Santo. Convidamos as nossas famílias, a partir das 18 horas, a colocar uma vela acesa, protegida do vento, sobre a janela. Outra vela em cima da mesa. E para a nossa celebração, que cada membro da sua família tenha uma vela, para no momento oportuno fazermos assim a renovação das nossas promessas batismais. Amanhã, portanto, a partir das 19 horas, teremos a celebração da Vigília Pascal. Então, convidamos as nossas famílias a acompanharem a Santa Missa por esta rede social que pertence à nossa paróquia. Nosso muito obrigado às nossas famílias, à Rádio Carimbó FM. Quero também saudar não só os nossos irmãos da nossa paróquia, mas outros irmãos e irmãs também de outras cidades e paróquias que nos acompanharam, de modo especial o povo de Curuçá, alguns também que acompanharam a gente nesta celebração. E assim, o diácono já falava para nós da nossa programação de sábado. Nós temos também domingo, né? A missa do domingo é 9 horas da manhã. Depois da missa a gente vai sair pelas ruas novamente para dar as felicitações pascais para as nossas famílias. Então, a gente pede que no domingo de manhã, cada família organize lá um ambiente na frente da sua casa, coloque uma mesa com uma toalha branca e uma flor, um vaso com flor, que simboliza a vitória de Cristo, a ressurreição do Senhor. E a gente vai passar e aí saudar as famílias, lhes desejar a paz do Senhor ressuscitado. Espero que seja assim um momento também bonito de encontro, onde a nossa igreja se aproxima, escuta e ilumina também as nossas comunidades. Hoje não temos a bênção final, o clima é ainda de oração, temos apenas uma oração que finaliza. Vamos sair como nós entramos, no estilo de silêncio, né, recolhidos com este momento que estamos celebrando. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.